Fernando Collor passa a primeira noite em casa após receber prisão domiciliar do Supremo Tribunal Federal. E você vai ver ainda. Maio Amarelo. Mais de 6.000 pessoas morreram e 84.000 ficaram feridas em acidentes de trânsito no Brasil no ano passado. E ainda, China avalia a proposta dos Estados Unidos para negociar tarifas. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você que decidiu ficar mais bem informado. Agora são 11 horas e 32 minutos. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta sexta-feira pós-feriado, dia 2 de maio de 2025. Chegamos ao vivo com as principais notícias. O ex-presidente Fernando Collor de Mello dormiu a primeira noite em casa após decisão do STF que concedeu prisão domiciliar por questões de saúde. Condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e outros crimes investigados pela Lava Jato, Collor estava detido em uma cela especial em Alagoas. A mudança de regime fechado para domiciliar foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após a defesa comprovar, com mais de 130 exames, que Collor tem Parkinson desde 2019 e sofre de outras comorbidades, como privação crônica de sono e transtorno bipolar. Fernando Collor estava detido em uma cela especial em Alagoas, seu estado de origem, desde a última sexta-feira para o cumprimento da pena. O ex-presidente, que tem 75 anos, deixou a prisão nesta quinta-feira. Ele vai usar tornozeleira eletrônica e terá a visitação restrita a advogados. Também está proibido de deixar o país e, por isso, teve seus passaportes suspensos. Na decisão, Moraes afirmou que o estado de saúde do ex-presidente e a necessidade de tratamento específico justificam o benefício de concessão de prisão domiciliar humanitária. A defesa de Collor também havia solicitado o reconhecimento da prescrição da pena. O pedido foi negado por Moraes, porque a tese já foi afastada pela maioria do plenário do STF. Collor foi condenado em 2023 por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, em investigação que apurou desvios na BR Distribuidora. Desde então, recorreu diversas vezes, sem sucesso. A decisão de Moraes de conceder prisão domiciliar segue o entendimento adotado em outros casos semelhantes, segundo o ministro, para garantir a proteção dos direitos humanos na execução penal. E olha, mudando de assunto, os acidentes de trânsito representam um sério problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo, já que muitos deles têm consequências trágicas, incluindo mortes e ferimentos. Os motoristas devem ficar atentos às causas para evitar correr o risco. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o Anuário sobre Acidentes de Trânsito de 2024, que revela que 6.160 pessoas morreram e mais de 84.500 ficaram feridas em acidentes de trânsito. Entre os que registraram mais acidentes foram Minas Gerais, com mais de 9.200 acidentes, Santa Catarina aparece em segundo lugar, com mais de 8.300 colisões, e Paraná, com mais de 7.500. De acordo com os dados, a maioria dos acidentes foi entre as sextas e domingos, entre a tarde e a noite, e o principal tipo de acidente foi a colisão traseira. Por estados, os que tiveram mais mortes no ano passado foram Minas Gerais, 794 mortes, seguido da Bahia e Paraná. Pessoas em veículos de passeio foram a maioria das vítimas, com 2.210 mortes. Já em acidentes com motocicletas foram 2.024 vítimas, e com caminhões foram cerca de 600. As causas de acidentes variam muito, mas, em geral, são associadas a falhas humanas, com problemas relacionados à velocidade, à falta de atenção e à direção sob efeito de álcool, sendo algumas das principais causas. No ano passado, quase 9,5 milhões de infrações foram registradas, e a maioria delas no Rio de Janeiro, com 2.100.000 registros.
O número total de infrações foi o maior desde 2007. As principais infrações registradas foram excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e não uso do cinto de segurança. Olha, as imagens são impressionantes e eu quero destacar aqui alguns números que a gente acompanhou na reportagem. Mais de 6.000 pessoas perderam a vida e mais de 84.000 ficaram feridas em acidentes de trânsito só no ano passado. Os números alarmantes são do Anuário da Polícia Rodoviária Federal, que aponta ainda que dos 9,5 milhões de infrações, a maioria foi registrada no Rio de Janeiro, com pouco mais de 2 milhões. É o maior número de infrações no trânsito desde 2007. Excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança são os principais motivos. E tem mais, viu? No mundo, mais de 1.300.000 acidentes foram provocados no ano passado por uso de celular ao volante. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o celular é o maior causador de acidentes. No Brasil, conforme o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, uma média de 244 condutores foram multados por hora no ano passado por estarem usando o celular enquanto dirigiam. Como educar a população e mudar essa realidade? É sobre esse assunto que eu convido para conversar conosco agora ao vivo o especialista em trânsito e diretor do Portal do Trânsito, Celso Alves Mariano. Celso, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Tabata. Bom dia aos telespectadores. Um assunto difícil de tratar porque dá a impressão que está bem encaminhado, afinal tem a Polícia Rodoviária Federal, tem os agentes de trânsito dos municípios, dos estados cuidando disso, mas não tem sido suficiente e o quadro é realmente de ficar apavorado, de cabelo em pé. Com certeza, né? Até porque, como a gente viu, é o maior número de infrações desde 2007. Cada ano que passa, o número de mortes, mesmo que caia algum ponto percentual, é algo muito insignificante, porque ainda são milhares de vítimas fatais todos os anos, né, Celso? Quais são os desafios, ou o maior desafio, na tentativa de reduzir esse número tão alarmante de acidentes de trânsito? Bom, nós temos desafios bem básicos aí, que são coisas relativamente simples de serem resolvidas, mas que dependem de uma decisão conjunta e de um investimento. Enquanto nós ficarmos pensando que falar do assunto no mês de maio ou na Semana Nacional de Trânsito é suficiente, nós não mudaremos a percepção que as pessoas têm do trânsito. E a maioria de nós abusa. Isso é muito do ser humano. Nós não temos fiscalização suficiente e quando temos, nós vemos aquele comportamento assim de se o guarda não estiver olhando, eu vou no limite. Isso é muito do comportamento humano porque mesmo, por exemplo, no esporte, onde todos são profissionais, conhecem as regras, ainda assim tem lá o árbitro, seus auxiliares e modernamente o VAR com uma outra equipe de arbitragem. Tudo isso porque se as pessoas conhecem as regras? Pois é, porque o ser humano gosta de ir no limite, não gosta de ser observado. E essa relação ruim que nós temos com a fiscalização explica em boa parte a nossa violência no trânsito, porque nós temos as duas coisas, uma fiscalização que não é suficiente, né? As pessoas reclamam da indústria da multa, mas na verdade nós fiscalizamos muito pouco. Esse número que impressiona, né, que vem nas estatísticas aí de tantas infrações aplicadas, isso ainda é só uma parte, porque a maioria dos comportamentos perigosos, e quase todos eles são infrações, não são detectados, porque não tem agentes de trânsito em quantidade suficiente, porque não é em todo cruzamento que tem lá uma câmera e os sensores. Então, nós estamos falando de um assunto que, enquanto não alcançar uma maturidade mínima, uma decisão da nação brasileira, do cidadão brasileiro, eu não quero mais isso, eu quero morrer de outra coisa, de uma doença incurável, mas não de uma bobagem, como é um acidente de trânsito. Eles são bobagens no sentido de que seria tão simples evitar
e nós não temos tido competência. As autoridades não têm estrutura e muitas vezes não têm a competência necessária de fazer isso. E nós, como usuários, né, os números mostram aí o quanto o comportamento é o principal fator, ou é um fator que sempre está presente nesse histórico dos sinistros de trânsito, mostram claramente que nós temos um papel a fazer. E esse papel a fazer começa por tomarmos consciência de que é perigoso. Mas enquanto não tivermos um programa de educação, enquanto acharmos que levar um agente de trânsito para dentro da escola na Semana Nacional do Trânsito para dar uma palestra é suficiente, nós não teremos esse ponto de virada. Nós precisamos muito mais do que um mês de maio para pensar no assunto. Nós precisamos de educação efetiva. Certeza, muito importante isso que você mencionou, Celso. E agora um outro ponto, né? Porque a gente, até então, até anos passados, falava-se muito sobre o uso do álcool ao volante. Só que o que a gente tem se deparado, infelizmente, é o celular. Uma coisa boba que está ali o tempo todo na nossa mão e a gente vê no dia a dia, é muito comum, né? Não é difícil de encontrar, olhar para o lado, ver um condutor de um carro, uma moto, um caminhão, mexendo no celular enquanto dirige, seja com um veículo parado no semáforo ou mesmo em movimento. E aí, como combater isso? O uso desse aparelhinho que tem tirado a vida de tantas pessoas, causado tantos acidentes. Como colocar na cabeça das pessoas, Celso, que isso pode causar um grave acidente, não só tirar a sua vida, a vida de quem estiver contigo, né, uma pessoa que você ama, mas também estragar uma família, várias famílias. Essa dor social imensa que é gerada pelos acidentes, pelos sinistros de trânsito, ela vai bem além do número de mortos, que já não é pequeno, é muito expressivo, porque nós temos uma pirâmide. Para cada um que morreu, nós temos um número imenso de acidentes graves que também feriram, e um número maior ainda de pequenos acidentes, até aquela infração que ocorre no dia a dia, que parece não ter relação uma coisa com a outra, mas tem. Porque uma quantidade imensa de pequenas transgressões acaba contribuindo para essa sensação de que não dá nada, afinal o trânsito não é tão perigoso assim, afinal só querem tirar dinheiro do meu bolso, por que fiscalizar? Eu tenho dinheiro para comprar meu veículo, por que não me deixam andar como eu quero? Porque não dá, simplesmente não dá. E o embarque de tecnologias nos veículos, que é um problema que precisa ser tratado também sob o ponto de vista da educação. Nós estamos falando do telefone celular, que faz parte da vida de todo mundo e que tem uma utilidade para o trânsito. É óbvio que tem, mas ele distrai muito. Então nós precisamos aprender a usar melhor esses dispositivos quando estamos no trânsito. E esse uso adequado não é simplesmente proíba e deixe no porta-mala. Se alguém conseguir fazer isso, que bom, parabéns. É a melhor coisa mesmo a fazer. Mas nós temos trazido tecnologias para dentro dos veículos. Às vezes a distração não é só do celular, é do painel, do computador de bordo. Veja que deveríamos ter um preparo melhor para utilizarmos os nossos equipamentos nos veículos e, é claro, esses equipamentos que a gente leva junto. O celular é um fenômeno mundial e é um avanço tecnológico que todos queremos na nossa vida, tanto que cada um leva o seu, mas ele precisa ter um espaço separado, ele compete com atenções que o condutor precisa dar para o trânsito e vai mais além. Não é só o condutor do ônibus, do caminhão, do veículo, é o da moto, é o da bicicleta, é o próprio pedestre. E tudo isso tem como pano de fundo um único fio da meada, que daí a educação poderia fazer muita diferença, que é percebermos que o trânsito é um ambiente perigoso para todos. E todos os usuários do trânsito geram situações de risco a cada distração, a cada falta de atenção. Isso só se resolve por dois caminhos. Ou a pessoa passou por um grande susto e sobreviveu, e aí ela condicionou e passou por medo a ter um comportamento mais seguro, menos mal, ou
um processo de educação tem que fazer isso. Afinal, não é possível que esperemos que todo mundo passe por um grande susto no trânsito antes de tornar essas pessoas capazes de ter um comportamento seguro. A educação pode fazer isso, mas ela precisa ser levada muito, mas muito mais a sério do que tem acontecido. Com certeza. Celso, olha, muito obrigada pela reflexão que você trouxe, né, para a gente. Esse alerta, de fato, né, não depende somente de políticas públicas. É claro que é extremamente necessário que o Maio Amarelo se estenda para o ano todo, né, esse tipo de campanha para conscientizar, mas que venha da própria população, né, de todos os condutores, pedestres, enfim, usuários de trânsito, que a gente esteja atento e que evite, né, esses acidentes. Não precisamos passar por isso para aprender, como você bem disse. Muito obrigada, Celso. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu espero falar contigo muito em breve. Muito obrigada, um ótimo dia. Estou à disposição, parabéns a vocês por abrir espaço para se falar disso. Muito obrigada, muito obrigada. Um ótimo dia. Nós acabamos de falar com o especialista em trânsito e diretor do Portal do Trânsito, Celso Alves Mariano. E olha, eu vou para a câmera 3 porque morreu nesta quinta-feira, aos 84 anos, Nana Caymmi. O velório da cantora ocorre na manhã desta sexta-feira no Teatro Municipal do Rio. Nascida Dinahir Tostes Caymmi em 29 de abril de 1941, Nana, como era conhecida, cresceu em uma família de músicos. Era filha de Dorival Caymmi com Estela Mares, irmã de Danilo Caymmi e Dori Caymmi. A artista estava internada desde julho do ano passado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro, onde deu entrada para tratar uma arritmia cardíaca. Segundo o hospital, o óbito foi em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos. Estreou na música ao lado do pai, ainda adolescente, em 1960, em um dueto na canção Acalanto, composta por Dorival, quando ela ainda era bebê. Nana emprestou sua voz inconfundível para clássicos de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Milton Nascimento e Roberto Carlos. A cantora deixa 3 filhos, 2 netas. O enterro está agendado para as 14 horas. E veja a seguir, China avalia a proposta dos Estados Unidos para negociar as tarifas. E antes do intervalo, vamos ver como está o tempo na cidade de Sorocaba, em São Paulo. 22 graus, céu azulzinho, sol brilhando. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta a 11 horas e 51 minutos agora. Olha, o Chile emitiu um alerta de tsunami após um tremor de magnitude 7,5 ser registrado no extremo sul do país nesta sexta. Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o tremor foi registrado ao sul de Puerto Williams, cidade na região de Magallanes. O fenômeno foi registrado no mar a 10 quilômetros de profundidade. O terremoto também foi sentido no sul da Argentina, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres pediu que a região costeira de Magallanes, no extremo sul do país, e a praia do território ártico sejam esvaziadas por conta da ameaça do sismo, do tsunami. E olha, a China está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para negociar as tarifas. O Ministério do Comércio chinês confirmou que foi procurado pelo governo de Donald Trump para entrarem em um acordo. O Ministério do Comércio da China assegurou nesta sexta-feira que está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para iniciar conversas sobre a guerra comercial entre as duas principais economias mundiais.
O Ministério informou que os Estados Unidos tomaram recentemente a iniciativa, em diversas ocasiões, de transmitir informações à China por meio das partes pertinentes, dizendo que esperavam conversar com a China. O presidente americano Donald Trump impôs tarifas de até 145% para muitas importações do gigante asiático, que respondeu com taxas de 125% sobre os produtos comprados do país norte-americano. Desde então, Trump repetiu em diversas ocasiões que as autoridades chinesas haviam entrado em contato para estabelecer negociações comerciais. E mudando de assunto, na manhã de hoje, o missionário R.R. Soares levou a palavra de Deus para os moradores de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O culto faz parte da campanha Acende uma Luz e é por isso que hoje, no Redação Hit, nós vamos conhecer um pouquinho da capital gaúcha. Com mais de 1 milhão de habitantes, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. A cultura porto-alegrense tem influência dos açorianos, alemães, italianos e africanos. A Semana Farroupilha e a tradicional Feira do Livro são eventos tradicionais que atraem pessoas de diversas partes do país. Destaca-se ainda a Bienal do Mercosul, mostra de arte internacional que ocorre na capital gaúcha. E vamos abrir a câmera ao vivo para ver um pouquinho de como está o tempo em Porto Alegre nesta manhã. Termômetros marcando 23 graus por lá. Não está muito quente, não. Porto Alegre é uma cidade repleta de história, cultura, belezas naturais, como nós vimos na reportagem. É conhecida por sua arquitetura icônica e atmosfera vibrante. A cidade reserva ainda muitas curiosidades fascinantes, viu? E é reconhecida pela extensa área verde, com uma quantidade surpreendente de parques. Só que o que torna Porto Alegre ainda mais especial é a rede de parques lineares. São mais de 70 quilômetros de áreas verdes interconectadas ao longo de rios e avenidas. Realmente a cidade é lindíssima e vale a pena ser conhecida, visitada, aliás. E assim a gente encerra a edição desta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Um ótimo final de semana para você.